E eu queria trazer uma palavra para nós, não para você, para mim, para nós, para você que está em casa, porque para mim eu queria falar o seguinte: a vida tem que voltar, meu querido. A vida tem que voltar, a vida, eu sei, para quem tem às vezes condição, talvez uma condição financeira, às vezes um trabalho, a pessoa está aí mais sossegada. Mas para quem não tem, para quem está tendo que ralar, e agora eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que trabalhar dobrado, eu vou ter que arrumar 2 trabalhos, eu vou ter que sair agora de casa. E isso daí gerou para aquelas pessoas que têm principalmente comorbidade, alguma outra situação, as pessoas ficaram, porque, nossa, pegar alguém que tem algum problema de saúde, nossa, é morte na certa. E as pessoas ficaram desesperadas, porque sentiram a morte batendo na porta, assim, porque está o vizinho pegando, e tudo, e não tem vacina, e tantas coisas. Mas agora, e a vida? A vida tem que voltar. Não tem problema nós nos depararmos com medo. O problema é o medo nos derrotar. E eu queria falar sobre esse tema. Se você soubesse o tanto de texto que tem na Bíblia, o Senhor, sabendo da nossa fragilidade, sabendo de como nós somos frágeis, e de como esse tal do medo nos assombra por diversas coisas. É uma notícia, é o amanhã que nos causa medo, os nossos filhos, será que eles vão... Como que vai ser o futuro dos nossos filhos? Será que eles vão se dar bem? Como que vai ser o futuro? Será que eu casei? Será que eu vou conseguir dar conta disso? Será que eu vou conseguir sustentar a minha família? Será que amanhã eu não tenho... O meu trabalho não é um concurso público, eu não tenho uma estabilidade. Amanhã talvez, se a minha empresa quebrar, será que eu vou ser mandado embora? Se tantas coisas, esse mundo que cada vez piora, será que os meus filhos vão ser engolidos por essa cultura terrível? E assim, o medo vai tomando conta, cada vez mais pessoas com câncer, por causa da alimentação, por causa de tantas coisas. Será que na minha família, então, alguém tem câncer? Isso de alguma maneira, será que agora também eu vou ter? Olha, meus queridos, são inúmeras as situações, as circunstâncias que nos traz medo. Por causa disso, o Senhor sabendo, Ele deixa, eu não sei, mais milhares de versículos com a palavra: não temas, não tenha medo, não tenham medo, não temais, não temas, porque Ele sabia que nós precisaríamos ouvir. E eu quero, diante disso, o tema da mensagem hoje é justamente isso: não temas. E eu queria convidar você a abrir, de tantos textos, tantos versículos, eu quero pegar um versículo que talvez, pode ser o cântico, e eu quero que seja o teu cântico daqui para frente, em nome de Jesus, que se encontra em Isaías capítulo 41, versículo 10. Convido você a abrir a sua Bíblia, Isaías 41, versículo 10, por favor. Isaías 41, versículo 10. Vamos ler. O Senhor diz assim: não temas. Por quê? Por que eu falo para vocês não temerem? Porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Amém, meus queridos? Vamos todos ler bem alto, vamos lá, todo mundo junto, valendo lá. Não Amém. Você acredita nisso daí? Você toma posse disso? Eu tenho certeza que você, ao longo desses dias, dessa semana, desses meses, em algum momento você teve medo.
Talvez não do coronavírus, mas talvez do coronavírus, talvez de um ente querido, de perder alguém, de tantas coisas. E isso não, você não deve, faltou fé. Não, isso só foi porque você é humano, porque você tem essa natureza humana, e nós todos temos, e então o medo faz parte disso. Por isso, Senhor, olha lá, que coisa linda, esse texto é como se fosse aquela mão dele, estendendo a nós e dizendo: não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Porque na palavra de Deus tem tanto texto, porque o Senhor de alguma maneira se preocupa comigo e com você, e principalmente nessa questão do medo, porque Ele fala: não temas, não tenha medo, ou não fique com medo, não se apavore. Eu queria tirar algumas coisas, porque a importância de não sermos controlados, ou sermos dominados, ou de alguma maneira reagirmos ao medo. O problema não é que o medo bata a nossa porta, o problema é fazer com que ele entre, e fazer com que ele more, e que ele comece a governar a nossa vida e a nossa casa. Por isso que o Senhor fala por diversas vezes, primeiro, porque o medo é tão danoso, ele afeta a nossa emoção, a nossa mente, a nossa vida social, a nossa vida física, a nossa vida espiritual. Uma pessoa que ela é de alguma maneira controlada pelo medo, ela começa a ver coisas, ela começa a imaginar coisas, ela antecipa a tragédia, ela passa a se isolar. Uma pessoa que está controlada pelo medo, ela começa a piorar a sua vida social, a sua vida espiritual, porque ela já começa a ter a sua fé afetada, porque tudo gira em torno do medo. E eu queria colocar algumas coisinhas, enumerei algumas coisas. Isso muitas vezes é inconsciente, às vezes a gente nem percebe, mas a primeira coisa, um malefício do medo. O medo, primeiro, ele paralisa. O medo, ele de alguma maneira, coisas que o Senhor tem para realizar na nossa vida, na tua vida, faz com que a gente, por causa do medo, eu acho que eu não dou conta, eu vou parar, eu vou desistir, eu não consigo, a gente de alguma maneira coloca por água abaixo, a gente de alguma maneira desiste, a gente paralisa projetos, sonhos, e muitos desses projetos e sonhos são projetos e sonhos de Deus para a nossa vida. Por isso que o Senhor fala: não tenha medo, ou seja, não deixe o medo te paralisar. Segunda coisa que o medo gera, o medo, ele deforma a visão da realidade. O medo, ele faz com que a gente amplie o caos, a gente passa a ver fantasma. Eu lembro uma vez que, há muito tempo atrás, os meus pais viajaram, a gente morava com eles, eu não era casado ainda. Eu lembro uma vez, eu e a Letícia, ficamos filhos lá, e meus pais não estavam em casa. A gente começou a ouvir um barulho, que parecia que tinha gente entrando dentro de casa, e gente forçando, daí o medo, você ouve um barulho, você começa a ver coisas, você vê fantasma, você vê gente abrindo a porta, você ouve barulho de tranca, você ouve barulho basta você ficar com medo, você ouve barulho de tudo. E daí eu lembro, naquela noite a gente não conseguiu dormir, porque o quarto que a gente ia um para o quarto do outro, parecia os 3 porquinhos, indo um para a casa do outro, correndo do lobo mau. A gente ia no quarto de um, começava a ouvir barulho, a gente ia no quarto do outro, ouvia barulho, no último quarto, a gente foi no quarto da Letícia, e de alguma maneira tinha uma piscininha que dava no fundo do quarto, na janela da Letícia ali. E eu lembro que a gente estava assim, tudo encolhido numa cama, embaixo da janela também, né? De repente a gente ouviu um barulho, parecia que tinha pessoa pulando tinha aberto a janela e pulado dentro do quarto nosso e tal. E começou a gente, não, vamos ficar aqui mesmo, trancamos e tudo, e a gente ouvia a pessoa pulando, estava pulando na piscina, e ficava pulando na piscina e tentando abrir a janela.
E a gente não dormiu a noite inteira, esse cara pulando a piscina e assustando a gente. No dia seguinte a gente foi ver, era um sapo na piscina que ficava pulando. Mas o medo, ele deturpa a realidade, faz a gente enxergar tantas coisas. Tem gente que começa a enxergar, você tem um diagnóstico, você já começa a ver nossa, isso vai piorar. Você já vê a tua outra consulta, o médico falando, não, porque isso, o medo é terrível. O medo, ele vai roubando a nossa fé. O medo, além de deformar a visão da realidade, o medo, ele fragiliza. Ele faz com que a gente nos vê de uma maneira muito fraco, nos vê derrotados, sem chance, parece que é o final. Lembra de Israel ali, enquanto o Golias ficava lá, cadê? Não tem nenhum homem aqui, cadê? Ninguém pode vir me derrotar. Fala que durante 40 dias, esse gigante ficava lá, estava todo mundo já sem força. A palavra de Deus fala que eles se viam já extremamente derrotados, a força já tinha ido, eles já estavam de alguma maneira tentando de tudo. Que a gente vai morrer, acabou. O medo, ele faz com que a gente perca a noção de quem nós somos filhos. O medo, ele fragiliza tanto a gente, por isso que Deus fala, não tenham medo, porque se vocês tiverem medo, vocês vão agir como pessoas que não são filhos de Deus Todo-Poderoso. Vocês vão perder. O medo faz com que vocês percam a identidade de filho, daquele que pode fazer infinitamente mais. O medo, além de fragilizar, de deixar a gente de uma maneira quase derrotada, o medo gera ambiente ruim. O medo, uma pessoa com medo, ela, além dela fazer mal para ela consegue deixar o ambiente que ela está, ela prejudica o marido, a esposa, os filhos, ela prejudica todo mundo. Por isso que você chega em lugares onde pessoas se sentem derrotadas, ali o ambiente, você percebe o ambiente. Vou falar de uma questão da física, uma energia. A gente fala, parece que é crente, energia. Não, existe, você conversa com médicos. Os médicos, eles falam, nossa, você trata paciente, pode ser o paciente terminal, mas ele com fé. Por isso que os médicos cada vez mais falam, não, você tem fé. A fé ajuda, porque de alguma maneira a fé te ajuda a enfrentar. Fala, não, eu sei que o meu Deus, o meu Redentor vive e por fim se levantará, e Ele vai me salvar, Ele vai me ajudar, Ele vai me sustentar. De alguma maneira, isso faz com que o ambiente, a tua vida, você exala uma energia, uma presença, de uma maneira especial, e aquilo os médicos falam, Marinha, é impressionante, eu já ouvi isso daí de pelo menos uns 3, 4 médicos, é impressionante, a gente trata pessoas, pacientes, a pessoa está mal pra caramba, tá? A gente acha que no dia seguinte a gente vai chegar lá, a pessoa vai estar morta, chega lá, no outro dia está melhor, fala assim, nossa, mas daí o que acontece? Você vê lá o ambiente, você vê a pessoa está lá, a pessoa está lá, está viva, não, estou bem, está mal, mas está acreditando, está com uma energia boa. Isso daí na casa, você percebe, pessoas que só reclama, só murmura, ou só, estou fraco, estou mal. A hora que você vê o filho também está mal, a hora que você vê o marido está mal, a hora que você vê a família está mal. Por quê? É uma coisa que, além dela não trazer nada de bom para ela consegue levar a coisa. Por isso que o Senhor fala, não tenham medo. O medo de alguma maneira acaba repassando, assim como crítica, assim como coisas ruins. Então o Senhor fala, não tenha medo. Por último, o medo, ele humilha, ele de alguma maneira, ele coloca a gente numa posição de se sentir nada, de se sentir como gafanhotos ali, quando o povo vai espiar a terra e começa a ver os gigantes, a fortificação, os muros, eles começaram a falar, diante deles nós éramos como gafanhotos. Olha só,
Só se você for como gafanhoto. Não, mas a pessoa com medo, ela se vê como um nada. Quem sou eu? Eu não sou nada, eu não sei falar, eu não consigo, eu não posso, eu vou, sabe? De alguma maneira isso vai gerando, e de alguma maneira, você imagina o teu pai, olhando para você e te enxergando assim. Não, teu Pai Celeste fala: não temas, não precisa disso, você é mais do que vencedor. Você não nasceu para ser humilhado, para ser derrotado, para se sentir fragilizado, porque eu sou contigo. Eu estou com você, não precisa ter medo, não precisa, e diferente de Pedro, daquilo que eu falei domingo, não é, então eu sou bom, não é, nós somos frágeis, se fôssemos olhar por nós mesmos, pela nossa força, talvez realmente a gente teria que ficar com medo, mas por que o Senhor fala, não temas, não tenha medo? Ele não fala porque você é bom, não tenha medo porque você é forte, não tenha medo porque não tem perigo nenhum, não tenha medo porque, não, ele fala, não tenha medo, por causa de algumas coisas. Coloca aí versículo 41, porque o Senhor fala constantemente para nós não temermos, e nesse versículo ele expõe aí 3 coisas pelo menos que eu quero falar nessa noite. Hoje eu consegui correr, consegui passar 5 pontos rapidinho, olha que bênção. Vou aprender, meus queridos, chego lá. Agora esses outros 3 vou demorar um pouquinho mais, tá? Para compensar. O texto diz, não temas, por quê? Como eu falei, não é porque você é bom, porque você é inteligente, porque não tem perigo. Primeiro, porque eu sou contigo. Nossa, não tem nenhum amém, tá? A coisa tá... Eu vou falar de novo para tentar dar chance, porque, numa situação dessa, onde o mundo tá um caos, onde a ameaça está batendo na nossa porta, onde quantas coisas, quanta notícia, quantas tragédias e quantas coisas realmente têm nos assombrado. Vem um Deus e fala, não temas. E o primeiro motivo é porque eu sou contigo. A gente fica assim, a gente nem se alegra, a gente nem dá um júbilo, a gente nem fala um amém, a gente nem fala um glória a Deus, a gente está tão assim, ou seja, a gente está tomado pelo medo, ou a gente não está nem prestando atenção no que a gente está sendo ministrado. Então, primeiro motivo que o Senhor fala, e esse é um dos milhares de textos na Bíblia, e que segue essa tônica. Eu peguei mas eu vou mostrar pelo menos mais 2, 3 em cada ponto aí que segue essa tônica. O porquê eu e você, porque nós, o povo desse Deus maravilhoso, não precisamos ter medo diante das ameaças, diante dos problemas, das circunstâncias, diante de tudo aquilo que tão de perto vem nos atingir, diante dos gigantes, dos desafios, das enfermidades, das lutas, das dificuldades, diante de tudo isso, o Senhor fala para mim e para você, você não precisa ter medo, por quê? Primeiro, porque eu sou contigo, eu estou com você, glória a Deus. Primeira coisa aqui, o motivo de eu e você não precisar ter medo, e é uma das coisas que eu acho que eu creio, que é a primeira coisa que toda pessoa que tem medo tem a necessidade. Você está com medo de ir ali fazer uma entrevista, vem um amigo e fala, não, eu vou com você, parece que já dá uma... Teu filho está com medo de dormir no quarto sozinho, chega lá e fala, não, papai vai ficar com você. Ele dorme. Primeiro medo do ser humano, na verdade, é de enfrentar as circunstâncias difíceis da vida sozinho. É o primeiro medo. Toda situação difícil, pode reparar, quando alguém fala, eu vou com você, parece que já,
estou com dificuldade, eu estou com vergonha do meu primeiro dia de aula. Quando você arruma um amigo para ir com você, parece que, eu não vou enfrentar sozinho. Eu estou com medo disso. Não, mas eu tenho alguém. O Senhor, sabendo disso, Ele é a primeira promessa que Ele faz para mim e para você. Ele fala: sabe por que vocês não precisam ter medo? Porque eu estarei com vocês. Vocês, é medo de escuro? Eu vou estar com você. É uma situação difícil que você vai estar passando no teu casamento? Eu vou estar com você. É uma situação difícil que vocês vão enfrentar, uma enfermidade? Eu vou estar com vocês. Eu estarei convosco todos os dias. Diante da notícia que, eu estou indo para o Pai. Os discípulos ali, e agora? E agora o ministério? E agora nós vamos ficar sozinhos? Jesus fala: eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Meu querido, a gente faz isso, parece que mas são detalhes que a gente nem pensa nisso, porque talvez a gente não apalpe, a gente não veja com os nossos olhos naturais, a gente parece que ignora que nós temos uma companhia para todo sempre, para todas as horas, para todas as circunstâncias. Isso é a promessa, por isso que Ele fala: não precisam ter medo, não precisam temer, porque eu sou contigo, eu estou com vocês. Amém, meu querido? Saber que não estamos sozinhos. Josué 1:9, diante talvez o maior desafio da vida de Josué, depois de 40 anos, conduzido por Moisés, o homem que subia no monte, que enfrentava os trovões, que enfrentava o que ninguém enfrentava, que falava face a face com Deus, que batia com a sua vara na água, o mar se abria, que tocava na rocha, brotava água, o cara que orava, caía pão do céu. Esse cara de repente morre, e agora: Josué, é com você. É com você, agora você que vai dar continuidade. E agora? Será que Josué teve medo? Acho que Josué tremeu tanto na base, eu acho que Josué orava, mas daí vem a palavra de Deus e fala: não te mandei eu, Josué, ser forte e corajoso, não tenha medo, nem te espantes, porque o Senhor, o teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Josué, você nesse desafio, nessa empreitada, você não vai estar sozinho, você não precisa ter medo, porque eu estarei com você. Meu querido, essa é a promessa para mim e para você. Primeiro motivo, eu não sei o que você tem enfrentado ao longo desses 4 meses, esses 5 meses, eu não sei o que você está por enfrentar. Talvez você está com medo, até mesmo por isso, porque, pastor, nem eu sei o que eu vou enfrentar, mas eu quero dizer, nessa noite o Senhor te diz: não precisa ter medo, porque eu estarei com você. Aleluia. Segundo, nesse mesmo tempo, nesse mesmo texto, versículo 10 do Isaías 41, porque eu não, agora vamos, Isaías 41:10, volta lá, Isaías 41:10, não temas, não precisa ter medo, porque além de ser danoso, de vocês perderem tudo que eu tenho para vocês, de paralisar, de vocês começarem a perder a identidade de filho, vocês não precisam ter medo, porque eu estou com vocês, vocês não estão sozinhos. Vocês também não precisam se assombrar, porque eu sou o teu Deus.
Segunda coisa, além de vocês não estarem sozinhos, quem está com vocês não é um amigo, não é qualquer pessoa, é o teu Deus. Sabe, em Salmos lá, diz, Salmos 121, eleva os meus olhos para os montes. E quando Davi fala, eleva os meus olhos para os montes, ele está falando, eu olho para os problemas, para as impossibilidades, o que eu vou fazer diante de montanhas tão grandes, de problemas que eu não consigo transpor esses problemas, eu por mim mesmo eu não consigo transpor essas montanhas, elevo os meus olhos para os montes, e me pergunto, de onde me virá o socorro? Na mesma hora vem a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que criou coisa maior do que esse problema, do que essa montanha. O meu Deus é mais poderoso, talvez eu não possa transpor essa montanha, mas o meu Deus criou essa montanha, o meu Deus criou o céu que é maior, criou a terra, o meu Deus é o Deus poderoso, criador dos céus e da terra. É isso que Davi está falando. E quando Deus te fala, não precisa ter medo, porque eu estou com você, e quem está com você não é alguém qualquer, mas é o teu Deus, o criador dos céus e da terra, é aquele que pode todas as coisas, é o Deus todo-poderoso. Isaías 64:4, por favor, coloca aí. Que Deus que está com você, meu querido, que Deus que está contigo, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, Deus além de ti, ou Deus semelhante a ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Sabe quem está com você? É esse Deus que desde a antiguidade não se viu, nem se ouviu falar de um Deus como esse, como o nosso Deus, que trabalha para aqueles que nele esperam, que trabalha para aqueles que ele fala, não precisa ter medo, porque eu estou com você. Não precisa ter medo, porque além de estar com você, eu sou o teu Deus, eu sou o Deus criador dos céus e da terra, eu sou o Deus que falo, eu sou o Deus que com a minha palavra criei os céus e da terra, eu sou o Deus que com a minha palavra falei, haja luz, e a luz veio a existir. Sabe, é esse Deus que está comigo e com você, por isso que Ele pode falar, diante de qualquer circunstância, Deus, mas olha, essa situação está difícil, acaso há alguma coisa demasiadamente impossível para Deus? Nada é impossível para Deus. Então, independente de qual seja a tua situação, as tuas circunstâncias, ou o que está te causando medo, eu quero dizer, não é nada perto desse Deus, do nosso Deus, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Glória a Deus. Exemplo de Josafá. Josafá teve uma situação, 2 Crônicas 20, coloca do versículo do 1 ao 4, por favor, e depois do 15. Já falei desse texto várias vezes, é um texto muito conhecido. Os reis, coloca aí uns 2, 3 exércitos imensos, se uniram para atacar Israel, na época que Josafá era rei, e de repente, Josafá se viu numa situação e teve medo. Vamos ler aí, depois mas é uma história, você pode ler o capítulo inteiro, o capítulo 20, leia depois esse texto que é maravilhoso, coloque aí por favor, 2 Crônicas 20, versículo 1 ao 4. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo, grande multidão vem contra ti, um exército imenso, muito numeroso, vem contra ti da além do mar e da Síria, eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Engedim, estava falando assim, já está aqui em Bauru, está ali o exército, está aqui,
Ou não, está ali em Pé Alves já. Um grande exército que vai atacar e vai destruir, vai acabar com Pirajuí. Um exército maior do que a população de Bauru. E agora? Então Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. Olha aqui. Josafá teve medo diante de uma notícia, diante de circunstâncias que eram grandes, pareciam, e não é que pareciam, era maior do que ele. Ele não ia dar conta, o seu exército não daria conta, mas olha a atitude dele. Mas ele se pôs a buscar ao Senhor e apregoou jejum em todo o Judá. Sabe que às vezes eu fico assim, e às vezes já me peguei, e isso é algo que o Senhor ministra no meu coração, já ministrou, e por isso que hoje eu já, por ter apanhado várias vezes, hoje é a hora que eu me pego em situações difíceis, que me causam medo, que me trazem ansiedade, ou coisa, inquietude, eu já faço igual Josafá, eu mudo a minha rotina. Você sabe qual é o problema nosso? Vem situações, vem ameaças, vem problemas, mas o que a gente só sabe fazer é pedir oração para os outros. Ai, ora lá por mim. Ai, faz isso. Ai, pede lá para a tua igreja, pede lá para o irmão, pede para o pastor, pede não sei o quê. Meu querido, nós precisamos aprender, tem uma situação diante de nós, sabe quem buscou? Deixa o texto lá, o versículo 3, por favor. Teve medo, Josafá teve medo, e se pôs, quem que se pôs? O próprio Josafá, ele se pôs, ele mudou a rotina. Tem gente que começa a ter problema, começa o inimigo apertar, Deus permite o inimigo apertar para ver, vamos ver se começa a ir na igreja, vamos ver se começa a buscar Deus, vamos ver se começa a orar, vamos ver se começa a mudar a rotina, vamos ver se começa a priorizar o Senhor, porque até ontem só priorizava dinheiro, só pensava nisso, só pensava em trabalho, só pensava, e olha onde os seus caminhos o levaram, mas daí vem problema, mas só sabe falar, ai, estou passando uma situação difícil, mas não muda a sua rotina. Eu quero falar, toda vez que de alguma maneira vierem situações para amedrontar, para afrontar, para desestabilizar a tua vida, talvez seja Deus permitindo para você mudar a tua vida, mudar a tua rotina, mudar a tua história e começar a buscar Ele, começar a orar, começar a buscar a palavra dEle, começar de alguma maneira a falar, Deus, até ontem, mesmo que, pastor, e aqui vai, não, mas e Josafá já não buscava, o Senhor não busca, mas às vezes tem situações que o Senhor está falando, nesse momento precisa de mais, é hora de jejuar, é hora de orar, é hora de dobrar a oração, é hora de dobrar o jejum, é hora de dobrar a vigilância, é momento que a gente precisa fazer alguma coisa mais, como a rainha Esther, agora é hora de apregoar um jejum, agora é hora da gente perceber que é momento de guerra, e momento de guerra, não dá para a gente ficar assim, eu sou crente, eu busco ao Senhor, não, mas é momento de guerra, então comece a jejuar, comece a buscar, redobre a oração, pegue pessoas, fala, vamos orar, vamos jejuar, você pode orar comigo, mas eu primeiro vou estar orando, vou estar buscando ao Senhor, vou estar mudando a minha rotina em buscar ao Senhor, em colocar o Senhor em primeiro lugar nisso daí, sabe o que vai acontecer? Versículo 4, Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá veio gente para buscar ao Senhor. Vai para o versículo 15, já depois a consequência disso, ó a palavra do Senhor. Versículo 15, e disse, dai ouvidos todo, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deixa esse texto aqui, eu quero colocar isso daqui para nós.
Ouvi PIB Pirajuí, ouvi Marinho, ouvi Pastor Mário, ouvi cada um de nós aqui. O que o Senhor diz: não vos assusteis por causa dessa pandemia, não vos assusteis por causa das más notícias, não vos assusteis por causa das ameaças financeiras, por causa dos trabalhos, por causa de tantas coisas, porque essa peleja não é vossa, é do nosso Deus, é daquele que promete, que fala: não precisam ter medo, porque eu estarei com vocês. Quem que estará conosco? É o nosso Deus, que pega as nossas pelejas, as nossas demandas, as nossas lutas, e fala assim: pode ficar tranquilo, não precisa temer, porque essa peleja é minha. Glória a Deus. Meu querido, esse é o nosso Deus. Quando Ele fala: estarei com vocês, não se assombre com a multidão, com as situações, com tantas coisas, com tantas más notícias, com um tão grande número de exército, de inimigo, porque eu estou com vocês e vou guerrear a guerra de vocês. E eu quero dizer o seguinte: sabe qual foi o resultado? Vitória na certa, porque o nosso Deus nunca perdeu uma peleja, nunca perdeu uma batalha. Tinha uma música antiga do Renascer: Ele é vencedor invicto. Meu Deus do céu, mas tá bom, vamos continuar. Ele é vencedor invicto, deixa para lá, vamos lá. Por último, porque, coloca o versículo 41, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Não precisam ter medo, porque eu sou contigo. Nós não estamos sozinhos. Não precisamos nos assombrar, nos amedrontar, porque quem está conosco é o nosso Deus. É esse Deus que peleja, que trabalha por nós. É aquele Deus que é poderoso e vai estar sempre batalhando as nossas guerras. E Ele faz, além mais essas promessas, de nos fortalecer, de nos ajudar e de nos sustentar com a sua destra, com a sua mão direita forte, poderosa e fiel. Além de estar conosco, de ser esse Deus todo-poderoso, Ele nos promete nos fortalecer, nos ajudar e nos sustentar. Terceira, Ele promete fortalecer, ajudar e sustentar. Por quê? Lembra que eu falei algumas características do medo? Ele paralisa, ele fragiliza, mas Deus nos fortalece. Ele nos humilha, mas Deus nos sustenta, nos ajuda. Ele vai contra tudo aquilo que o medo gera. Então, se nós estamos com medo, nós podemos confiar que esse Deus que está conosco, Ele vai prover, primeiro, força. 2 Coríntios 12, 10, eu quero colocar alguns textos só, para que os irmãos percebam: o Senhor é a nossa força. Se nós, toda vez que nós nos sentimos enfraquecidos, fraquejantes, vacilantes, nós podemos lembrar que o Senhor, Ele nos prometeu, Ele fala que nós não precisamos ter medo, porque Ele ia estar conosco, Ele é o nosso Deus, e Ele ia nos fortalecer. 2 Coríntios 12, 10, por favor. Pelo que Paulo fala, pelo que sinto prazer nas fraquezas, porque, como eu falei, nós humanos, nós somos frágeis. É bom nós percebermos isso, não sermos como Pedro. Eu sou fraco, eu sou falho. Mas hoje eu sinto até prazer nas fraquezas, perceber nas minhas fragilidades, nos problemas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, quando eu me percebo fraco, então é que sou forte, porque daí eu percebo o Senhor vindo e tendo condição de encher a minha vida. Quando eu
me esvazio de mim, quando eu percebo que eu sou fraco, que eu sou pó, que eu sou pobre e necessitado, mas Ele é a minha rocha, Ele é a minha fortaleza, Ele é a força da minha salvação. Então, de alguma maneira, por isso que Paulo fala, eu não tenho problema de perceber que eu sou fraco, porque quando eu me sinto fraco, é que eu me sinto forte no Senhor. Ele é a nossa força. Naum 1:7, depois Jeremias 16:19, por favor. Nós precisamos ter muito claro, sabe, a nossa força vem do Senhor, meu querido. Isso daí, a criança, o adolescente já precisa saber disso daí na escola. Ele, em alguns momentos, ele vai sentir fraco, mas ele tem que lembrar que a força dele é o Senhor vai fortalecer o jovem em todas as suas demandas, o casado, no casamento, no trabalho, o idoso, em qualquer situação. Nós precisamos ter bem isso claro na nossa mente, bem isso, que o Senhor é a nossa força. Olha aqui Naum, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, no dia do medo, no dia da tribulação. Ele é a nossa fortaleza e conhece os que nele se refugia. Meu querido, você está com medo, de alguma maneira é só se refugiar no Senhor, que é a nossa fortaleza. Jeremias 16:19, por favor. O Senhor, ó Senhor, força minha e fortaleza minha. Olha que declaração. Jeremias era o profeta, chamado profeta chorão. Mas por quê? Porque ele passou cada bocado, meu querido. Ele ia lá, obedecia o Senhor, profetiza, fala isso, assim diz o Senhor. Ele ia o povo assim, ah Jeremias, você está de brincadeira, não é nada disso, você é um fanfarrão. Ele voltava, Senhor, esse povo o Senhor fala para eu falar isso e fica, e daí ele ia, o rei mandava prender, jogava ele num calabouço, e ele ficava, e agora Senhor, não sei mais, eu estou com medo, eu não vou ficar falando, eu vou morrer desse jeito. Mas de repente Jeremias faz uma declaração dessa, ó Senhor, sabe, o Senhor é a minha força, o Senhor é a fortaleza minha, é o refúgio meu no dia da angústia. A ti virão as nações desde os fins da terra e dirão, nossos pais herdaram só mentiras e coisas vãs em que não há proveito, porém o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha rocha. Aleluia. Por último, sobre fortaleza, Salmos 27:1, por favor. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Aqui salvação não é salvação de eternidade, é salvação de livramentos. Davi vivia correndo perigos e ele fala, o Senhor é o meu livramento, é a luz, é a minha luz, é aquele que mostra o caminho, que me orienta, é a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Vou ter medo de quem? Por isso que o Senhor fala, não temas, porque eu sou a tua fortaleza. Davi entendeu isso, o Senhor, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Ele repete, a quem temerei? Meu querido, eu não sei como que você vai sair daqui, mas se você sair com medo, se você sair ainda pensando, eu sei, mas pastor, o problema continua lá. Eu sei, o problema continua, mas o teu Deus também continua de eternidade a eternidade. Ele continua fiel. As possibilidades, o trabalho, as circunstâncias, isso sim pode mudar, mas a palavra do Senhor não muda, é imutável e permanece para sempre. Ele é fiel. Então, meu querido, você vai voltar, o problema vai estar lá, mas o problema é passageiro, mas a palavra de Deus jamais vai passar, não é passageiro. Você vai ficar com quem? Fique com a palavra de Deus e vença todo e qualquer medo em nome de Jesus.
Segundo, Ele é promessa de nos fortalecer, Ele é a nossa força, mas Ele não é só a nossa força, Ele é a nossa ajuda. Isaías 41:13, o próprio Isaías 41:13, aqui o próprio no capítulo, mais no versículo para frente aí. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas. Por quê? Por que você não precisa ter medo? Ele está falando, não tenha medo, você não precisa ter medo, porque eu, Senhor, teu Deus, que vai estar com você todos os dias, que não é qualquer um, mas é o teu Deus que te fortalece, é o teu Deus que te toma pela tua mão direita, e te diz, não temas, porque eu, além de estar com você, eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Ah, pastor, eu preciso disso, eu não sei o que tal. O Senhor estará com você, pegando na tua mão e te ajudando, e te fortalecendo, e te erguendo. Teria mais vários textos falando sobre ajuda, mas eu já quero ir para sustento. Meu querido, o Senhor, Ele tem promessas e mais promessas, mas de sustento. Eu falo, não só um dos medos nosso, ser humano, essa questão da provisão, e passar fome, e sustento, e trabalho, como que vai ser? Promessa do Senhor, meu querido, nem no deserto, o povo de Deus passou fome, passou necessidade, e o salmista, o Davi, ele escreve um salmo, no final da sua vida, Salmos 37, versículo 25. É algo fantástico esse versículo. Salmos 37, versículo 25. Não, 37, versículo 25. Davi fala, já fui moço, e já agora sou velho, porém, jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Está falando não só ao justo, mas até promessa a sua descendência, porque tem muita gente que vê, não, mas o que vai ser dos meus filhos? Davi está falando assim, olha, eu fui moço e agora já estou na velhice, mas eu vou falar um negócio para vocês, eu nunca vi um justo desamparado, sem o Senhor estar lá guardando, ajudando, auxiliando, cuidando, e nem a descendência desse justo precisando mendigar o pão, porque o Senhor é fiel e sustenta, e ajuda, e fortalece, e auxilia, e está sempre com esse povo, por isso que nós não precisamos temer mal algum. Amém, meu querido? Você toma posse dessa palavra, meu querido? Você está tomando posse? Meu querido, eu quero terminar, encerrar, lendo Isaías 58, 11 e o 14, um texto maravilhoso. Mas eu queria antes que você levantasse a tua mão. Levanta a tua mão assim, coloca o versículo, Isaías 41, 10. Isaías 41, 10. Depois você volta nesse texto, agora coloca aí. Eu queria agora, profeticamente aqui, você vai levantar a mão, como recebendo essa palavra. E eu quero, esse texto, não preciso profetizar aquilo que já está na palavra, mas eu quero confirmar como profeta do Senhor aqui na tua vida, sobre a tua vida. Nessa noite, eu quero que você receba. Eu não sei o que você tem passado, o que você tem enfrentado. Eu sei que, e aqui eu quero falar com você da tua casa aí também. Talvez você aí talvez na tua casa esteja com medo de voltar à vida. E eu não digo para você fazer loucura, mas a vida nós temos que voltar. Nós temos que voltar a adorar ao Senhor, cultuar, nós temos que voltar a trabalhar, a cuidar dos nossos filhos, da nossa família. Tem muito a fazer, a vida não, sabe, o medo fez com que a vida fosse paralisada.
essa situação tudo de alguma maneira paralisou tanta coisa, fez com que um ano, meio ano fosse parado. Não, mas se foi certo, o que foi certo, o que foi errado, não interessa. Eu sei que agora já está na hora da gente recomeçar, retomar, e talvez essa retomada gere medo, insegurança, fragilidades, mas eu quero dar para você, ministrar para você. Então na tua casa também, se puder, levantar a tua mão direita e tomar posse dessa palavra, e eu quero dizer, o Senhor diz algo para você, e eu quero que você tome, enquanto você fica com a mão levantada, você tome posse. Eu vou falar umas 2, 3 vezes essa palavra, e você vai tomar posse, e cada vez que eu terminar, você vai falar amém, você vai estar falando, eu recebo isso daí, essa palavra. Então em nome de Jesus, vamos colocar em pé, para receber mais assim? Em nome de Jesus, levanta a tua mão, eu quero profetizar para você. Meu querido, meu filho do Senhor, nós todos, que você nessa noite possa sair daqui sem ter medo, porque você não precisa ter medo. Não temas, porque o Senhor, eu sou contigo, o Senhor diz, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Meu filho, você não precisa ter medo, porque eu, o Senhor, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Eu, o Senhor, te digo nessa noite que você não precisa ter medo, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Se você recebe, aplauda ao Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu tomei posse, meu querido. Eu, enquanto ministrava, enquanto de alguma maneira o Senhor, essa ministração, essa palavra foi produzida aqui nesse gabinete ontem à tarde, enquanto eu senti o Senhor me conduzindo. O Japa, a gente tem trocado mensagens e a gente tem percebido uma intensificação das trevas nesse tempo. E a gente... as lutas têm aumentado, parece que a gente tem orado, e a gente tem trocado mensagem até de madrugada. Ele manda de madrugada, eu estou orando, ele está orando, a gente está orando, e a gente tem orado e tem intensificado. Eu sei que mais gente aqui tem sentido isso daí, tem orado, e nós temos orado. E ontem eu senti de Deus falando assim, vai lá para a igreja. À tarde, passei a tarde aqui orando, buscando ao Senhor, e foi um tempo maravilhoso. E o Senhor falando assim, é um tempo novo, é um tempo, mas de alguma maneira existe o medo está travando ainda a insegurança. De alguma maneira está travando muitas pessoas de viver esse novo, não o novo normal, mas sim o novo sobrenatural, o novo de Deus. Deus tem um novo tempo para cada um de nós, tudo isso Ele vai usar para o bem daqueles que amam a Ele, mas de alguma maneira tem ainda muita coisa, e Ele começou a surgir essa palavra, e eu fui recebendo, eu saí daqui aleluiado. Cheguei em casa, a Nilva, o que foi? Eu falei, você sabe, né? Então eu espero que você saia daqui hoje, nada mais, nada menos do que aleluiado. Aleluiado é assim, cheio mesmo de Deus, chegando lá em casa, falando assim, daqui para frente, abrir janela, quero que deixe entrar porque o ar que está entrando aqui é o ar da presença de Deus, é o ar do Espírito Santo, e de alguma maneira nós vamos viver. Começa a declarar na tua casa, começa a orar, fala, Senhor, envia os teus anjos, que o ar do teu Espírito, da tua presença, encha a minha vida, encha esse lugar. Eu tomei posse que o Senhor é comigo, o Senhor é com a minha casa, o Senhor é com a minha família, o Senhor me ajuda, o Senhor está me sustentando, o Senhor está me fortalecendo, o Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus da minha casa, o Senhor é o Deus da minha família. Então
a quem eu vou temer? Eu vou sair para batalhar, para granjear o meu pão, e eu sei que o Senhor vai à minha frente, e eu vou viver o melhor do Senhor nessa terra ainda, na minha casa, na minha família, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ministério de louvor aqui à frente. E eu quero ler o último texto aqui, por favor. Não pode continuar em pé, se você conseguir, senão você pode sentar. Se tiver algum problema, por favor, sente. Você tem que estar bem, mas quero o Isaías 58:11. Esse é o texto para você ir embora, para você de alguma maneira receber essa palavra também profética para a tua vida. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Olha que texto lindo, isso daqui é para você, eu vou ler de novo. O Senhor te... Vamos levantar a mão para receber de novo? Você recebe essa palavra de novo? O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial, cujas águas jamais faltam. Mesmo em tempo difícil, o Senhor está contigo, vai te abençoar em nome de Jesus, aleluia. Vamos cantar Alfa e Ômega, essa música que foi assim para a gente sair daqui arrebatado mesmo.